Portanto, agora que nós já vimos como é que movemos um objeto, vamos ver como é que podemos fazer para o rodar. Eu vou aproveitar então aqui a minha cena. Tenho aqui o meu FPS Controller. Eu apaguei a main camera porque nós não vamos precisar dela, porque o First Person Controller já tem uma câmera. Vou pegar no meu plano e vou aumentar o tamanho dele para ficar com um plano maior onde nós nos podemos movimentar. E agora este cubo aqui eu vou colocá-lo a rodar. Portanto, vou colocá-lo aqui a rodar sobre o eixo dos Y. Para isso vou adicionar então aqui um script novo. Nós podemos simplesmente escrever um nome, por exemplo, rodar armadilha. E como este script não existe, o Unity propõe-nos a criar e acrescentar, adicionar ao nosso objeto esse script que criamos. Portanto, este script vai servir para nós vermos como é que podemos fazer colocar um objeto a rodar. Por vezes, quando nós criamos e adicionamos o script, o Visual Studio abre, mas temos que voltar aqui e clicar duas vezes para abrir o script. Eu vou declarar aqui o ângulo de rotação, que será na prática a velocidade de rotação que eu vou ter. Portanto, vou aqui colocar um float, que vai ser o meu ângulo. Vou colocar, por exemplo, 10, que será a minha velocidade de rotação por segundo. E agora vou usar uma função, que é a função rotate, que tem várias versões. Uma delas permite-nos indicar os ângulos com base em floats. Portanto, isto é o ângulo de rotação no eixo do X, no Y e no Z. Como eu quero rodar sobre o eixo dos Y, eu vou pôr a rotação do eixo do X a 0, o dos Y será então ângulo e o do Z também será 0. Como eu quero que a rotação seja independente do meu computador, portanto eu vou multiplicar aqui pelo tal time, delta time, que nós já vimos. Pronto, isto deve colocar então, vamos deixar compilar, vou gravei, e deve colocar então aqui o nosso cubo a rodar. Portanto, cá está o 10, depois se eu quiser aumentar a velocidade eu posso manipular ali o valor. E vamos ver então se o nosso objeto, se o nosso cubo começa a rodar. Pronto, lá está ele, podem ver que ele está ali a rodar. Pronto, agora imaginem que nós queríamos que ele rodasse, em vez de ser neste sentido, no sentido inverso, bastava pôr aqui um valor negativo. Eu já manipulei ali diretamente. Se nós quisermos que ele ande mais rápido, podemos aumentar, por exemplo, 50, e ele anda mais rápido. Pronto. Agora imaginemos que nós queríamos detectar colisões entre este cubo e o nosso FPS Controller, que é o nosso player, para tirar, por exemplo, vida. Imaginemos que este cubo era uma armadilha qualquer, nós queríamos tirar vida ao player sempre que o cubo entrasse em contacto com ele. O FPS Controller, tal como o Unity nos fornece, não tem nenhum collider. Portanto, tem um rigid body, tem o audio source, que é de onde nós ouvimos aqueles sons dos passos, é a fonte de sons. Tem o tal character controller, que é manipulado e que faz os cálculos de movimentação no cenário, e tem este script que a Unity criou, que lê as teclas que nós estamos a carregar e os movimentos do rato para fazer o movimento, mas não tem mais nada. E nós, para detectar colisões entre o cubo e o player, vamos precisar de um collider. Então eu costumo fazer assim, eu costumo criar um objeto vazio, filho do FPS Controller, e aqui vai ficar então a parte de detecção das colisões e para tirar a vida, etc. Portanto, a parte da física, podemos chamar assim, ficará então aqui. Então, se vocês repararem aqui no nosso, eu vou aumentar aqui outra vez o Character Controller, aqui no Character Controller nós temos o tamanho da cápsula que está definida nestes dois parâmetros, portanto a altura e o raio. Então nós podemos aqui na parte da física também adicionar um collider do tipo capsule, e vamos definir um tamanho que seja um bocadinho maior do que o tamanho que está aqui. Portanto eu vou definir, por exemplo, 2 metros de altura e 0.7 de largura. Se nós selecionarmos agora aqui, podemos ver que aquele mais pequeno que está ali dentro é o Character Controller, e este maior é a cápsula que está aqui
e que vai me permitir detectar colisões. Portanto, como eu não quero que este Capsule Collider interfira, eu vou pôr como um trigger. Um collider que é definido como um trigger não evita as colisões, só as detecta. Portanto, um collider que não é trigger evita que um objeto atravesse o outro. Um trigger detecta as colisões, mas não evita as colisões. Vamos ver então se nós já conseguimos detectar as colisões entre o cubo e o FPS Controller com estas alterações. Então eu vou aqui outra vez ao rodar a armadilha e nós aqui precisamos criar uma função que vai detectar as colisões agora com um trigger. Portanto, eu vou criar aqui, nós já tínhamos visto estas funções, onTriggerEnter, onTriggerExit e onTriggerStay. São as três funções que nós podemos usar para detectar colisões com triggers. Também existem onCollisionEnter, onCollisionExit e onCollisionStay. Portanto, isto é no caso do collider não ser um trigger, e os triggers, se o collider for um trigger, é estas três. Quando é o onTriggerEnter ou o onCollisionEnter, é quando a colisão iniciou, é a frame em que a colisão iniciou. O onTriggerExit é quando a colisão terminou, ou o onCollisionExit, e o Stay, o onTriggerStay ou onCollisionStay, enquanto os objetos estão a colidir. Portanto, eu vou usar o onTriggerEnter, e estas funções recebem um parâmetro que tem informação sobre a colisão que está a acontecer. Só para detectarmos se isto está a funcionar, eu vou fazer aqui um debug log a dizer tira vida. Assim. Pronto, e agora vou voltar ao Unity. E quando o cubo colidir com o player, ou outra coisa qualquer, porque neste momento, desde que seja qualquer coisa que seja um trigger, deve aparecer aquela mensagem. Portanto, eu vou pôr a executar. Reparem que o cubo em si não é um trigger. Portanto, o que é o trigger está no player. Portanto, eu vou aproximar o player aqui para ficar à distância das colisões. Já está a acontecer a colisão e já está aqui a aparecer a mensagem da colisão. Portanto, a mensagem tira vida. Agora, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, temos que detectar se estamos a colidir com o player ou com outra coisa qualquer. E então, uma das maneiras que nós podemos usar é aqui as tags. Portanto, os objetos podem ter aqui uma tag, e já há umas tags pré-definidas, uma delas é a tag player. E eu vou só confirmar que a tag player também fica neste, portanto eu quero que a tag player fique neste aqui, porque a colisão vai ser originada a partir deste. E eu agora posso, naquele script que eu criei há bocadinho, colocar um if, para ver se o GameObject com o qual eu estou a colidir tem a tag player. Portanto, eu agora só vou ver a mensagem se o GameObject com o qual eu estou a colidir através do trigger tem a tag player. Portanto, como o nosso player tem a tag player, eu devo ver essa mensagem, mas só para testar, eu vou voltar aqui ao Unity e ver se isso acontece. Portanto, vou-me aproximar aqui através do cubo e ver se lá está a mensagem. Portanto, a mensagem tira vida apareceu na mesma. Portanto, até aqui funciona bem. Agora, como é que eu vou tirar vida? Propriamente dito. Uma maneira muito simples. Criamos um script, uma classe para vida. Mais uma vez eu vou criar e adicionar ao objeto. Portanto, o Unity vai criar o script. E eu vou voltar aqui para clicar duas vezes. O defeito de fazermos os scripts assim é que eles depois não ficam organizados. Temos que vir aqui a arrumá-los todos no lugar certo. Então esta classe eu vou definir, por exemplo, qual é que é o valor da vida. Imaginem que eu quero que a vida vá entre 0 e 100. Portanto, 100 será o valor inicial. Eu vou-lhe chamar aqui vida, por exemplo. E o valor mínimo será o 0. E depois, como aquela propriedade é privada, eu vou criar aqui duas funções. Public, por exemplo, tira vida. E vou colocar aqui um parâmetro que é o valor que eu vou retirar. E então faço vida menos igual a valor. E já agora, isto aqui, desculpem, esqueci de pôr aqui void. Podemos pôr aqui um aviso para o caso da vida ser menor ou igual a 0.
Para já ponho só um debug log a dizer morreu. Pronto, vamos experimentar. Vamos experimentar, não vamos experimentar nada, porque eu ainda não fiz nada para experimentar. Portanto, o que é que agora falta fazer? Portanto, eu já tenho a vida aqui no meu player. Reparem que eu coloquei o script no mesmo objeto que tem o collider, portanto, porque a informação que nós vamos receber inicialmente será deste. Se o script estivesse no parent, eu tinha que fazer de outra maneira para ter acesso a ele. Portanto, agora o que é que eu tenho que fazer? No script que eu tenho no cubo, portanto, este aqui, o que faz rodar a armadilha, onde eu deteto a colisão, eu preciso de ir buscar o componente vida, portanto, aquela classe vida que eu dei ao player. Portanto, esta aqui. Então, isso faz-se assim. Vida igual a other transform get component vida. Agora, quando nós fazemos isto, convém testar sempre se isto é diferente de nulo. Nós podemos ter algum problema no nosso jogo e termos esquecido de atribuir este componente. Portanto, se não for nulo, então eu vou tirar aqui vida. Portanto, vou chamar aquela função tira vida e vou definir aqui um valor para eu tirar a vida. Este valor até pode ser mais uma variável que eu crio aqui em cima. Portanto, eu vou criar aqui um int, por exemplo, valor da vida a tirar. Grande nome. Eu vou pôr inicialmente, por exemplo, 10. Pronto, recapitulando. Agora, quando colidirmos com um trigger cujo tag é player, vamos ver se esse objeto tem o componente vida. Se tiver o componente de vida, vamos executar a função tira vida com o valor que tiver definido nesta variável, nesta propriedade da classe. Portanto, vamos deixar o Unity compilar, a ver se eu não fiz nenhuma azelhice. E agora vocês podem ver aqui o valor a tirar para já está em 10. Eu vou deixar de estar aqui selecionado o meu player para ver se o valor da vida ali vai descendo ou não. Portanto, vamos aqui executar outra vez o código. Eu vou esperar que colida comigo para ver se tira vida. Pronto, tirou 10. Estão a ver? Eu agora afasto-me. Se eu colidir outra vez com ela já tirou 80, 70, 60. Sempre que eu colido com ela, com a armadilha, quando chegar a 0, nós devemos ver aquela mensagem, morreu. Pronto, e temos um sistema muito simples para detectar colisões, para rodar um objeto e para tirar vida ao player. Uma coisa que podemos melhorar, que é no player, de facto, em vez dele dar a mensagem morreu, é fazer com que ele morra mesmo, portanto, destruir o nosso player. Portanto, em vez deste debug log, nós podemos fazer o destroy. Agora aqui um pormenor que é, nós queremos destruir o GameObject, portanto, o GameObject com G minúsculo. Se isto fosse um jogo já completo, nós podíamos, por exemplo, fazer aparecer uma mensagem ao utilizador a dizer que morreu, se queres voltar a jogar, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, eu vou outra vez perder vida para vermos o que é que acontece. Pronto, e se vocês repararem, ele destruiu, mas destruiu não o GameObject completo, destruiu só o filho. Portanto, destruiu só este aqui. E nós queremos destruir tudo. Portanto, queremos destruir o FPS completo. Então, o que nós temos que fazer quando queremos destruir o objeto completo, devemos vir aqui ao GameObject, a Transform, e dizer que queremos destruir o parent dele. Melhor ainda, nós podemos destruir, já agora deixem só, nós podemos destruir o root. O parent, neste caso, e o root são a mesma coisa, porque ele só é filho daquele ali. Mas se fosse um child de outro, nós íamos destruir só o pai dele. E, portanto, nós assim vamos garantir que vamos destruir mesmo o FPS controller, que é a root.
que é a raiz. Portanto, vamos ver então outra vez se agora funciona, ou se eu fiz mais alguma azelice. 40, 30, 20, 10, e devia ter morrido, mas se vocês repararem, eu tenho aqui uma mensagem, não consigo destruir o componente, porque eu esqueci-me de pôr lá uma coisa, esqueci-me de pôr lá o Game Object que ele representa. Que eu não posso destruir o objeto, eu tenho que destruir o Game Object, não posso destruir a transform dele. Mais uma tentativa. 80, 70, 60, 50, 40, 10, pronto, e agora morreu. Reparem que esta mensagem que eu estou aqui a ver é que diz que nós não temos nenhuma câmara ativa, e então daí a mensagem. Portanto, mas podemos ver que o objeto foi destruído. Depois nós no nosso jogo, basicamente o que temos que fazer é detectar quando o player desaparece da cena e, por exemplo, recarregar a cena ou redirecionar para o main menu, ou no caso de ser outra coisa qualquer, aquilo que nós imaginamos, como é óbvio.